Eu disse que votaria porque não sou afeito a polarizações no nome que estiver em terceiro lugar, segundo os levantamentos dos Sim. órgãos competentes. Agora, no segundo turno, como ex-juiz, evidentemente, se persistir a polarização de hoje, não poderei votar em um candidato, muito embora tenha feito no passado, num candidato que foi condenado em processo crime 4 vezes por crime contra a administração pública. Eu estaria traindo, portanto, a minha trajetória como juiz atuante em colegiado. E foi uma trajetória bem longa, de 42 anos. Então, ministro, não, mas o que eu queria saber é sobre esse movimento que está acontecendo agora do vira-voto, né? Então, por exemplo, o senhor diz que não votaria em Lula num segundo turno, fica claro na sua declaração. Não falou nomes, mas a gente entende. Num movimento aí de vira-voto em direção a Lula, há também um movimento de vira-voto em direção a Bolsonaro já no primeiro turno. Quem seria Ciro ou Tebet votaria em Bolsonaro também no primeiro turno para tentar evitar que Lula leve no primeiro turno. O senhor pretende fazer esse movimento também? Votar em Bolsonaro já no primeiro turno para evitar uma vitória de Lula em primeiro turno? Repito o meu convencimento. Votarei em quem estiver em terceiro lugar, fugindo a essa polarização, que, a meu ver, não é uma polarização sadia. E aí, no segundo turno, sim, eu tendo a manter o convencimento sobre a continuidade do presidente Bolsonaro. O O senhor próprio acha Ciro Gomes, ele reclama disso, né, desse movimento. Ele já falou que é um movimento fascista, é um movimento nazista, é antidemocrático. O senhor acha errado esse movimento pelo voto útil, ministro? Voto útil, o voto tem que refletir o convencimento daquele que o exercite. E aí, evidentemente, na segunda parte, que é a parte do segundo turno, escolher o que se mostra mais consentâneo com o que se pensa em termos de representação. Ministro, o senhor acha que o presidente Bolsonaro merece, enfim, um segundo mandato diante, enfim, de todas as questões que a gente viu acontecer nos 4 anos, uma gestão caótica da Covid, que tem quase 700 mil mortos, o presidente se negando a comprar vacinas na época que deveria comprar, um problema enorme, enfim, com uma quantidade de gente que está passando fome no país. O senhor acha que o presidente Bolsonaro merece uma chance de um segundo mandato? Que o digam os eleitores. Eu não tenho mais a cadeira de juiz para julgar o presidente da Mas é uma República. pergunta como eleitor mesmo, ministro. Como o senhor não é mais Pois é. ministro, é como eleitor mesmo. Eu creio que ele deve se apresentar, é um direito dele se apresentar visando a reeleição. E aí vamos aguardar o resultado das urnas. Mas a questão não é de ele se apresentar, é de o senhor escolhê-lo como presidente. É dar a ele o direito de mais 4 anos no poder. Essa é a pergunta da Marilis, não é? De ele se apresentar, claro, como todos eles, como o próprio Lula está se apresentando também, depois de todos os processos, como o senhor falou. E Bolsonaro se apresentando diante de tudo. O senhor, como eleitor, acha que ele merece mais 4 anos no poder? Não faço esse juízo se ele merece ou não merece. Agora, em 2018, eu não votei nele. E ele foi eleito com cerca de 50 milhões de votos. E hoje é o nosso presidente. E precisamos perceber que foi diplomado, tomou posse e está em pleno exercício. Eu sei que o senhor, até como ex-ministro do Supremo, é complicado comentar sobre assuntos, né, de votos de colegas seus, de declaração de votos, mas a gente está vendo aí um movimento muito intenso. Eu não sei, eu acho que eu já acompanhei mais ou menos umas 4 eleições presidenciais. Eu nunca vi uma situação como essa, no qual representantes de várias áreas do país, juristas, economistas, empresários, artistas, declarando voto dessa maneira, né? Num momento muito forte. O senhor acha que
Por que isso está acontecendo, né? Alguns dizem, o seu colega, inclusive, Celso de Mello, disse do risco da democracia, outros falam sobre justamente o risco de o país não viver, né, e respeitar a Constituição, não respeitar a Constituição. Como é que o senhor analisa esse movimento que a gente está acompanhando de declaração de voto, inclusive de ex-ministros? Eu presumo que normalmente ocorre. Eu presumo que as pessoas estão se manifestando, revelando convencimento sobre os candidatos. Agora, não posso, em si, ser adesista a esta ou aquela corrente. Reservo-me o direito de sufragar o nome que eu entenda mais adequado para presidir o Brasil. E já disse a você que, ante a polarização, e a imprensa tem aí um trabalho muito forte nessa polarização, eu voto naquele que estiver em terceiro lugar. E no segundo turno, então, me definirei. E ante o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já mereceu o meu voto no passado, e o atual presidente, não posso, como ex-juiz, votar em alguém, como eu disse, que foi condenado em 4 processos por delito contra a administração pública. Mas, ministro, esses processos foram anulados, ministro. Sim, mas foram anulados, mas nem por isso ele deixa de estar envolvido nesses processos. Se foram anulados numa incompetência relativa, que para mim eu votei assim, estava preclusa, que foi uma incompetência territorial, preclusa porque não foi definida nos processos crime, como se imaginava, evidentemente se voltará a estaca zero, se terá o início desse processo crime. Agora, mas nesse caso, então não se pode considerar o ex-presidente como um condenado. A gente estaria anulando a presunção da inocência nesse caso. Mas eu não disse que ele está condenado. Longe de mim asseverar a condenação dele. O que eu disse é que ele esteve envolvido nesses processos crime, e nesses processos crime se chegou a uma conclusão: ele teria praticado crime contra a administração pública. Muito embora eu não presuma o excepcional, e o excepcional é a prática criminosa, evidentemente não posso deixar de considerar também esse fato. Em síntese, o meu voto no passado foi dado ao ex-presidente Lula, como também nas eleições de 2018, eu hoje posso declarar, eu votei no candidato partido, o prefeito Haddad, que se mostrou o candidato. Agora, evidentemente, eu estou diante de um contexto e eu creio que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele já prestou serviços ao país como presidente durante 8 anos e esteve também quase que participando do governo durante 6 anos. No eventual segundo... Só para concluir isso aqui, num eventual segundo turno, se o senhor tiver que votar, por exemplo, em Bolsonaro, não vai ser um voto no Bolsonaro, vai ser um voto contra Lula, pelo que eu estou entendendo, é isso? Não, não é contra Lula em si. É um voto visando a continuidade do governo atual. O que eu digo é que eu não voto mais no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A alternância ela é sempre salutar.